Eu vou falar hoje, então, sobre o Karl Loewenstein, o livro recente que saiu finalmente em português, que é O Brasil sob Vargas. Esse aqui é um livro publicado em 42, nos Estados Unidos, e aqui eu tenho a primeira edição, que é a edição norte-americana, que acabou sendo, então, a única edição desse livro, que é um livro fabuloso, que eu vou contar um pouquinho mais aqui no canal. Essa minha edição está, inclusive, caindo aos pedaços. E esse livro, para mim, ele é fundamental para o canal, porque ele, ao mesmo tempo, ele é um livro de história, de direito e de filosofia. Quer dizer, é um livro propriamente de direito, uma análise jurídica do Brasil de Vargas. Ao mesmo tempo, ele é um documento histórico e um livro, de certa forma, faz uma história do tempo presente do Estado Novo e é feito, então, por um grande autor, um grande pensador, o Loewenstein, que tem pleno domínio das filosofias de época e dos conceitos de época. E o principal deles é o conceito aqui de autoritarismo. Então, essa obra aqui saiu pela Contracorrente em 2025. Eu fui gentilmente convidado para fazer um prefácio, junto do professor Gilberto Bercovitch, da USP, e nessa obra aqui nós temos finalmente um acerto de contas entre a obra, Brasil sob Vargas, e o Brasil de hoje. Por que eu digo isso? Porque essa obra aqui ela foi censurada. Ela sai em 42 e ela é uma análise do Brasil de Vargas numa época, obviamente, muito tumultuada. E essa obra, então, ela é censurada e agora, 84 anos depois, finalmente essa obra ela é editada em português. Então ela ficou inédita na nossa língua e ela só ficou então publicada nessa versão antiguinha aqui, que a gente encontra em sebos, e circulou então muito clandestinamente no Estado Novo e depois para aficionados hoje em dia que buscam a obra, ela acabou circulando na sua versão original em inglês. Então por que a gente vai falar hoje do Brasil sob Vargas? Esse texto ele é fundamental por algumas razões. Ele é o principal livro sobre o Estado Novo, quer dizer, mesmo hoje, se eu fosse estudar juridicamente esse período, se eu quisesse entender a história do direito da Era Vargas, eu partiria dessa versão aqui, antes de ter em português. Quer dizer, esse livro, mesmo hoje, é uma análise jurídica muito bem feita, muito bem elaborada. Então, esse texto aqui, ele acaba sendo um retrato de um judeu alemão radicado nos Estados Unidos, que vem para o Brasil nos anos 41, 42, e que analisa o Brasil dessa época. E mesmo hoje é um livro que fica de pé, que ainda tem sua validade em termos de análise. Mas a pergunta, então, que eu acho que quem está aqui no canal e continuou o vídeo até esse minuto está se perguntando é: quem foi essa pessoa? Quem é esse cara? Então, o Loewenstein ele é um judeu alemão, nascido em Munique, ou seja, um judeu bávaro, alemão, que faz toda a sua formação na Alemanha, na França e na Inglaterra. E ele é muito conhecido na América Latina e na Espanha e em Portugal por um livro chamado Teoria da Constituição, que é um livro basicamente sobre a teoria do poder e dos diferentes modos de governo, que é o livro que dá um certo destaque internacional para ele. E ele, então, como alemão, ele faz formação na Bavária, em Munique e em Heidelberg, depois estuda na Inglaterra, na França, luta a Primeira Guerra Mundial pelos alemães, obviamente, e quando ele está conseguindo acessar as cátedras alemãs para virar professor de direito, ele é basicamente, então, surpreendido pela ascensão do nazismo em 33. E depois disso ele vai para os Estados Unidos, fica de professor substituto em Yale e depois consegue uma posição permanente na cidade de Amherst, no Massachusetts. E nessa época que ele está refazendo a carreira dele, já com 40 e poucos anos, quase 50, ele se dá conta então que ele tem que começar a entender melhor esses sistemas autoritários e totalitários, antes desses conceitos estarem bem consolidados. Se a gente pensa na Hannah Arendt, que também está aqui, nas origens do totalitarismo, que é um livro dos anos 50, esse debate da Hannah Arendt não estava ainda bem pronto e acabado. Então, o Loewenstein, no final dos anos 20 e na década de 30,
ele está se colocando a seguinte questão: o que é cesarismo, autoritarismo, totalitarismo, tirania, ditadura? E para ele, essa questão ela surge com especial destaque, naturalmente, observando o hitlerismo. E aqui está um livro importante dele, que também deu muito destaque para a carreira dele, que é o Hitler's Germany, que é um livro de 36, em que ele descreve a Alemanha de Hitler. Esse livrinho aqui, Pocket, ele foi muito usado durante a Segunda Guerra para os soldados americanos entenderem, dentro do contexto da Segunda Guerra, como que se dava o regime político nazifascista. E depois disso, então, ele começa a se dar conta que ele pode fazer uma contribuição no sentido de fazer um estudo sobre o Brasil autoritário e de compreender se o Brasil poderia ou não fazer parte das forças aliadas durante a guerra. Então ele está justamente no limiar do ano de 41 para 42, tentando descrever o Brasil de Vargas, que naturalmente era autoritário, para os norte-americanos. Ou seja, a ideia dele é descrever o Brasil pode, como uma ditadura, colaborar para as forças aliadas que estão combatendo outras ditaduras. Como é que funciona isso? Então, um livro muito sofisticado que acaba descrevendo o Brasil como um autoritarismo, vamos chamar de firme, mas um país que está longe de ser um país totalitário. Ou seja, o Brasil não é o tipo de regime ideal para o esforço de guerra que envolve Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, etc. Mas ele pode colaborar no sentido de que, na essência, o Löwenstein identifica que o Brasil tem alguns méritos e é um regime que não vai descambar para o que seria o fascismo na Itália ou o nazismo na Alemanha. Então, apesar disso, ele descreve o Brasil como um potencial aliado para as forças aliadas. Mas, para além dessa geopolítica intelectual, de uma missão acadêmica que também tem pretensões políticas, ele descreve vários encontros. O Löwenstein se encontra com o Francisco Campos, com professores da USP, com intelectuais públicos brasileiros. Um dos caras que vai ciceronear ele pelo Rio de Janeiro é o Temístocles Graça Aranha, filho do grande literato Graça Aranha. Então, a circulação dele entre Rio de Janeiro, São Paulo, interior de Minas, ele vai a Congonhas do Campo e conhece a arte barroca brasileira, vai mostrar então um grande interesse brasileiro em receber um grande jurista alemão exilado e descrever o Brasil. Na introdução que eu fiz à obra, nessa edição da Contracorrente, eu coloco na epígrafe um parágrafo, que é uma carta que ele enviou para um outro judeu austríaco, no caso, chamado Frank Tannenbaum, em 11 de setembro de 43. E o Löwenstein se ressente, então, de como a obra ficou espremida entre interpretações, vamos dizer assim, pró-regime ou anti-regime. Ele tenta fazer uma descrição que ele julgava equilibrada, apimentada, com traços de crítica, obviamente, ao autoritarismo reinante, mas como ele não foi compreendido. Então ele foi criticado pelo governo Vargas e também pelos críticos do Estado Novo. E aqui eu vou ler esse trechinho da carta que é sintomático, em que ele coloca uma frase que para mim é genial, que ele diz o seguinte, que dar ao diabo o que lhe é devido não significa, é claro, que você goste dele. E aqui eu vou ler o trecho completo. Talvez lhe interesse que Vargas, após alguns meses de hesitação, tenha finalmente proibido a venda e a discussão pública do livro no Brasil. De acordo com uma carta que recebi de Walter Winchell, o governo se ressentiu de minhas críticas. Como os críticos liberais deste país me reprovaram por ser muito amigável com o regime brasileiro, há um forte indício de que, ao ofender tanto a esquerda como a direita, conduziu o caminho da objetividade no meio. Considerando a situação, eu não me considero, abre aspas, entusiasta de Vargas. Dar ao diabo o que lhe é devido não significa, é claro, que você goste dele. Mas o homem que se mantém no poder por mais de uma vintena de anos nesses tempos de convulsão deve ter qualidades positivas de estadista. E é esta conquista que um repórter objetivo sobre o Brasil estava obrigado a registrar. Pessoalmente, não sou dado ao culto ao herói, e meus amigos brasileiros, bem versados na arte essencial da leitura das entrelinhas, não deixaram de notar o tom irônico que acompanhou os meus elogios. Então, nessa carta, ele coloca uma série de questões. Que ele é criticado à esquerda, criticado à direita, criticado
pelos defensores do regime e por seus detratores. Então esse livro aqui é um dos livros pelos quais eu estou onde estou hoje como professor universitário. Porque eu, como aluno de direito, eu me ressentia de que os livros de direito eram muito dogmáticos. E esse aqui foi uma das válvulas de escape que eu encontrei uma vez numa biblioteca, que é a Biblioteca do Supremo, na verdade não essa edição, mas essa daqui, em que eu comecei a me dar conta, olha, um livro de direito pode falar de integralismo, Tribunal de Segurança Nacional, repressão política, nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial e ainda assim ser um livro que presta um serviço para a área do direito. Então, esse livro aqui agora, finalmente editado, nos brinda então com uma análise fenomenal sobre o Brasil de Vargas, mas também sobre o Brasil em constante convulsão política, que é o Brasil de hoje. Para quem tem interesse em adquirir a obra, eu vou deixar aqui embaixo o link para comprar o livro na Amazon. Postem comentários, comentem a obra e temas que a partir dessa obra interessam a vocês. Valeu!